Oi, estamos começando mais uma edição do Estação Cultura aqui na TVE, uma emissora pública do Rio Grande do Sul. No programa de hoje, nós trazemos um bate-papo com a escritora e jornalista Cíntia Moscovitch. Uma exposição no Santander Cultural reúne 3 artistas de trajetórias muito singulares. Uma conversa também com a atriz Suzy Weber sobre a peça Feito Criança, presente no palco giratório Sesc. E começamos agora com a música do Quarteto das Marés. Por favor. Pode falar que eu não ligo, agora ligo, eu tô em outra. Eu tô ficando velha, eu tô ficando louca. Pode avisar que eu não vou, eu tô na estrada. Eu nunca sei da hora. Eu nunca sei de nada. Nem vem tirar meu riso frouxo com algum conselho. Que hoje eu passei batom vermelho. Eu tenho tido a alegria como um dom. Em cada canto eu vejo um lado bom. Pode falar que eu não ligo, agora eu sigo meu nariz. Respiro fundo e canto, mesmo que um canto rouca. Pode falar, não importa o que eu tenho de torto, eu tenho de infeliz. Eu vou cambaleando, de perna bamba e solta. Nem vem tirar meu riso frouxo com algum conselho. Que hoje eu passei batom vermelho. Eu tenho tido a alegria como um dom. Em cada canto eu vejo um lado bom. Nem vem tirar meu riso frouxo com algum conselho. Que hoje eu passei batom vermelho. Eu tenho tido a alegria como um dom. Em cada canto eu vejo um lado bom. Bom, a escritora e jornalista porto-alegrense Cíntia Moscovitch é a nossa convidada hoje aqui no Estação. Ela ministra, a partir da próxima segunda-feira, uma oficina do subtexto, um laboratório em 2 encontros. Bom, Cíntia, olá, tudo bom? Oi, Prazer. tudo agora, depois das meninas e do Léo, tudo Bacaníssimo, maravilhoso. né? Cíntia, como é que tu está pensando esses encontros? A gente leu aqui no release que a ênfase é no conto, né? Vamos falar um pouquinho. Na oficina, a exemplo do que acontece na oficina da PUC com a CIS Brasil, a nossa ênfase é realmente no conto, né? A gente crê que quem domina a técnica contística, quem domina o que a gente chama de competência para o conto, que parece uma coisa meio complicada, mas não é tão complicada. Quem domina, então, o conto, domina qualquer outro gênero narrativo, né? Tem alguma peculiaridade no conto, que a gente explica em oficina, que faz com que o aluno, uma vez que domine alguma sutileza, tem um joguinho de subentendido, quem domina isso, essa estranha arquitetura do conto, consegue entender melhor qualquer tipo de narrativa, de música, de qualquer expressão artística, tem que ter esse plus a mais adicional extra, vamos dizer assim. Tá bem, ele foi apresentado aqui com a ênfase na memória sensorial, mas são contos de ficção. Como é que se equalizam essas 2 definições? Não, é assim, ó, a gente... Bom, para tu compor qualquer peça, para tu compor qualquer trabalho, tu depende do teu acervo pessoal, né? A gente pode perguntar para as gurias, pode perguntar para o Léo, se não é verdade o que eu vou dizer agora. Para tu fazer qualquer coisa, tu depende do teu acervo de memória. O que tu tem, o que tu conta na tua vida para poder te expressar é o que tu guarda em termos de memória sensorial. O que tu viu, o que tu cheirou, o que tu comeu, o que tu ouviu, o que tu viu, né? Então, todas essas coisas que tu experimentou é aquilo que te compõe e é aquilo que tu pode expressar. Então, o que a gente faz em aula,
tenta fazer é que os alunos aguçem a percepção sensorial deles para que eles tenham um acervo e que possam se expressar. Né? Faz parte do nosso trabalho fazer com que eles, vamos dizer assim, desautomatizem a percepção de mundo e consigam, então, perceber, vamos dizer assim, o mundo de uma forma menos automática, mais sensível para poder se expressar. E, claro, isso também ajuda a que eles consigam fruir melhor outras formas expressivas, música, teatro, cinema, né? Isso como um todo, não só na forma contística. E nascem novos escritores daí. Geralmente assim, geralmente a oficina é uma máquina de destruir sonhos, né? Porque infelizmente as pessoas chegam lá cheias de planos, cheias de sonhos e na maioria das vezes elas se dão conta de que não vão ser escritores, de que o trabalho é muito maior do que elas julgavam. Ou precisa de uma técnica específica que às vezes pode não dar tanta fluidez à sua criatividade, digamos assim? Pode ser que sim, mas é que qualquer carreira, né, de contador a escritor, demanda muito sacrifício. E as pessoas não têm tido a paciência para seguir essas carreiras, né? E principalmente a de escritor. Mas elas saem de lá, se não escritores formados, pelo menos saem melhores leitores, melhores espectadores, melhores ouvintes, né? Isso sim. E eu tenho notado, assim, infelizmente, elas saem bastante mais humildes da oficina, né? Tem gente que chega lá assim, não, eu já sou escritor formado, eu nem preciso de oficina. E saem de lá, assim, menos refratários às ideias alheias, né, às críticas alheias, e mais receptivas à opinião alheia e a participar do grupo. Então vamos dar as informações aqui, Cíntia. Vamos, Oficina do Subtexto, a partir do dia 29, segunda-feira, Segunda-feira que vem, né? sim. Às 6h30 da tarde, na rua Coronel Bordini, 507, é isso, 507, né? No Marte 507, que é um bistrô, coisa mais querida, um mercado, um bistrô, muito querido, muito aconchegante, que vai nos receber a partir de segunda-feira. E informações pode ser no oficinasubtexto@gmail.com ou o teu site, que é www.cinciamoscovitch.com. É isso? .com, exatamente isso. Tá bem, Cíntia. Muito obrigada. Muito obrigada, por aparecer Patrícia. por aqui. Então tá, obrigada, Valeu. meu amor, muito obrigada. Bom, 3 exposições reunidas no Grande Hall do Santander Cultural apresentam o ofício de 3 curadores experientes. São destacadas diversas linguagens artísticas a partir de obras de Luiz Zerbini, Barrão e Albano Afonso. A mostra fica até o dia 16 de julho. Com curadoria de Felipe Scovino, o artista Barrão retira itens domésticos do seu contexto original e os objetos ressurgem com novo sentido, criando uma atmosfera kitsch. Para essa exposição aqui, eu dei continuidade ao trabalho que eu estou fazendo, que são esses trabalhos em resina, mas uma coisa que aconteceu dentro da produção, que é bem diferente do que vem acontecendo, é a questão da escala. Já que esse lugar é um lugar bem grande, tem uma arquitetura bem marcante, eu tive que fazer uns trabalhos numa escala maior do que eu estou acostumado. E isso foi bem legal, porque interferiu no meio de produzir, de trabalhar, de pensar o trabalho também, apareceram questões, e isso foi bem legal. Aqui eu fiz isso de uma maneira um pouco mais complicada, eu venho fazendo aqui, tirar cópia desses objetos que eu encontro e fazendo essas colagens. De certa maneira são objetos mais simples e do seu dia a dia, que estão mais próximos, talvez objetos que a gente não consiga nem perceber direito por estarem tão próximos da gente. As telas que reproduzem cenas e cores numa leitura particular de paisagem e suas tramas recorrentes foram o recorte escolhido pelo curador Marcelo Campos da obra do artista Luiz Zerbini. Então é um pensamento arquitetônico, de certa maneira, né? Inicialmente para resolver a exposição, e depois um mergulho na própria obra. E aí Luiz ia apresentando pinturas possíveis e nós íamos escolhendo juntos, e as monotipias também. E aí depois voltei ao ateliê para ver já o resultado do trabalho.
com tantos anos já de carreira, as coisas ficaram claras, assim, que isso tudo faz parte de um pensamento que eu venho desenvolvendo durante esses anos todos. Então, o que a gente vai ver aqui é meio um recorte dentro desse pensamento. Tem pintura, tem as monotipias que tem a ver com a natureza, que o trabalho sempre vai... esse assunto está sempre presente. E agora tem a novidade dessas mesas, onde tem uma geometria, ao mesmo tempo a figuração aparece tridimensional, né? Como é quase uma escultura, uma instalação. Então, durante esses anos o trabalho foi um pouco saindo da parede, né? Se transformando nessas instalações. Então, é sempre um recorte, né, do trabalho. Então, é uma maneira de você entender um pouquinho de cada coisa e... Nunca vai entender tudo, né? Mas nem eu, só estou tentando entender agora o que está acontecendo comigo, então é mais difícil para o público do que para mim. Demora um pouco, Um trabalho que se orienta pela mistura de luz e sombra e uma visão de cenários da natureza do artista Albano Afonso está sob o olhar do curador Douglas de Freitas. A gente optou por pegar esses trabalhos que eram projetos, né, que ele não tinha feito ainda, executar, que são esses 5 obras escultóricas, né, mais instalativas dele. E aí pensei alguns trabalhos mais antigos fotográficos que eu achei que criavam uma leitura de história da arte, de luz e sombra e de geometrização da paisagem e de objetos, né, como uma tônica, uma possível leitura dos trabalhos dos últimos anos do Albano. Aqui no caso tem 4 séries novas, né, que são essas dos móveis, né? Dentro dessas séries dos móveis tem 2 séries novas, que é a Anatomia da Luz, que é um trabalho que tem um vídeo também, que tem os corpos, que ela vem um pouco da natureza morta, que lida com essa questão do brilho, da luz, do corpo como transformação, né, das passagens de tempo, né, de vida e morte, e muito mais do que vida e morte, a passagem a questão dessa transição e da metamorfose do corpo e de tudo que existe com a gente, assim, né? E essas outras novas que lidam mais com a sombra, essa questão da metamorfose essa constante mutação, na verdade, mais do que metamorfose, a mutação que nada é fixo, assim, então fica mais presente até pelo que o que está construído pelo objeto é uma coisa e a sombra acaba projetando outra, e isso também está sempre pela ação do observador ou do tempo, do vento, assim, ela começa a se mexer e se transforma a cada momento que tem, né? Nós vamos fazer um intervalo agora, mas antes, mais uma sugestão. No próximo sábado, atração no Átrio do Santander Cultural, às 5 da tarde, é o músico carioca Ginga. Ingressos a R$12. Fique conosco que já voltamos. Com concepção e direção de Patrícia Fagundes, será apresentada nesta quinta-feira em 2 sessões o espetáculo infanto-juvenil Feito Criança, dentro da programação do Palco Giratório Sesc. Conosco para falar mais um pouquinho dessa peça está a atriz Suzy Weber. Suzy, tudo bem? Prazer te receber aqui. O espetáculo está apresentado como um trânsito entre a dança e o teatro, é isso? É isso, é um trabalho que trabalha as memórias do ator, né? Dos atores da peça, tem atores de diferentes gerações, né? E eles vão falar da sua infância, né? É um espetáculo para todas as idades, tem muita dança, tem hip hop, tem samba, tem dança do ventre, cada ator, são atores bailarinos, então eles têm, né, cada um tem a sua trajetória de movimento e traz para a cena essa trajetória. Tem uma história linear em cena ou como é que funciona a disposição das coisas? Não tem uma história, tem um tema principal,
que move, que é Quando Eu Era Criança. A gente traz muitas coisas, muitas lembranças de quando eu era criança, né? E isso a gente fala em cena. Quando eu era criança, eu gostava de pular, eu gostava de tomar banho de chuva. Eu não tinha pai. Eu era pobre, não gostava de ser pobre. E aí a gente toca em umas questões mais nevrálgicas, assim. Eu gostava de usar a maquiagem da minha mãe, né? Eu gostava, nessa linha, assim, brincando com a questão do gênero, né? Aí um ator que é homem, ele diz, eu gostava de menino e me achava estranho, né? Aí o outro diz, qual é o problema de ser estranho? Então a gente também toca nessas questões, não vai falar de bullying, mas por essas questões difíceis que a gente passa na infância, né? Enfim, tendências e tal, de uma maneira sutil, mas a gente passa por isso. Claro. Vocês apresentaram já nas ruas e tem alguma diferença em apresentar no palco? Que tipo de linguagem é mostrada com essa diferença de espaço? A gente estreou no Festival Internacional de Teatro de Rua. Tá? Foi a primeira vez assim que fez. E aí foi 3 vezes. E aí imediatamente a gente tinha um patrocínio do FUNPROARTE, foi fazer nas escolas. E nas escolas que a gente até melhorou toda uma fala sobre o ser criança e um jogo lá, entender, tem um momento que tem música brasileira e as crianças falam, né, uma música antiga da Maísa, e a gente, música brasileira. Então, toda uma conversa, desenvolveu muito nas escolas. Depois a gente foi para o Glênio Pérez, e aí um público mais próximo, né? A gente vai às vezes da plateia, foi esse trânsito do público menor, né? Dentro de um teatro, que tu tem mais confiança de ir lá, vai na plateia, joga uma bolinha de sabão, né? Traz a criança até ali, a boca de cena, depois, né, pouco a pouco deixa ela e volta a cena para o palco principal. Eu acho que a gente adapta bem. Legal. A rua a gente fez em praça, é uma delícia, né? A gente vê imagens aí. Se perdia lá no meio das crianças, sim, assim, e dos adultos também, porque é um espetáculo que a gente faz de dia, mas ele pega muito uma certa idade, eu acho que ali de 8 a 12 anos. Mas como tem muita música, tem Beatles, eu não gosto de Beatles, não, eu gosto de Michael Jackson, né? Não, eu gosto de música atual, né? Techno. Sim, e certamente essa linguagem que associa, que costura, teatro e dança tem muito potencial a ser atingido, né? Sim, sim. Isso faz parte de uma pesquisa, a Patrícia Fagundes tem uma pesquisa sobre o encontro, então tem isso, né? Os atores são diferentes gerações, diferentes trajetórias, o encontro desse grupo, o encontro com o público, seja na rua, seja no espaço, e como no caso da Patrícia, ela trabalha essa ideia do movimento, do momento festivo, né? O teatro enquanto uma possibilidade de encontro, movimento festivo, de estar ali, estar na rua. A gente fez no BRIC, por exemplo, encheu de gente. O público do BRIC, a gente sente que é um público muito aberto, muito disponível para estar vendo, né? Certo. Tá bem. Suzy, muito obrigada pela tua presença aqui. Vamos falar que o serviço, então, Feito Criança, amanhã às 10 e às 3 da tarde, isso, no Teatro do Sesc, que fica lá no centro, Alberto Bins, 665. 12º palco giratório do Sesc. Maravilhoso, a gente agradece muito estar na programação. Tá bom, obrigada por vir. Bom, e seguimos com mais música do Quarteto das Marés. Com vocês, meninas, menino? A silhueta que você acabou de descobrir. Perfuma a nuca, perfuma o pulso, sem
seu perfume e sai de salto por aí, e sai de salto por aí, e sai de salto por aí. Papá, 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 parará. Papá, 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 papá. E bem para quem não sabe, o Quarteto das Marés surge a partir do desejo de cantar de um grupo de mulheres que depois agregou o talento do piano no Léo Ferlata. É isso, gente? Como é que começou? Qual é a história do grupo? Na verdade nós quatro somos integrantes de um grupo maior, o Grupo Cantaventos, que é regido pela Simone Haslan, conhecida aqui no Sul e também no Brasil. Sim, e surgiu dali uma vontade de continuar cantando mais ainda, né? E aí nos conversamos, nos achamos e montamos o quarteto, não é? Para matar essa vontade de cantar por prazer, né? E o quarteto tem uma característica, como todos já vimos, nós somos mulheres maduras, não é? E isso é muito gostoso até para incentivar as pessoas de que não há idade para se fazer o que a gente gosta, né? E vocês já gostavam de cantar, Com antes certeza. Cada uma individualmente, Com certeza. né? Isso. Uhum. Léo, e aí, o que tu achou desse grupo, dessas meninas? Eu me sinto um privilegiado, sabe? Porque na minha cabeça, eu quando soube desse quarteto, a minha irmã que me falou que eu sou irmão da Ana, né? E eu fiquei curioso de ouvir. E algumas semanas depois elas me convidaram para trabalhar com elas, né? E eu acho que o Quarteto das Marés, elas através da música, sabe? A minha ideia é que elas carregam uma alegria de viver, uma coisa de leveza, de alegria mesmo, que é muito impressionante. Então, acho que essa mistura da música com essa atitude delas, né, é uma coisa muito, muito bacana. Para esse show que vocês vão apresentar, a escolha é de um repertório de cantoras mais recentes, né? Como é que foi essa opção? Nós temos compositores recentes, como a Tulipa Ruiz e a Malu Magalhães, mas nós temos gente como Chico Buarque, tem Jorge Ben, tem Alceu Valença. Então, é um mix assim, de pessoas que não estão na mídia e que são talentosas, no nosso entender, e pessoas já consagradas e que têm uma mensagem que tem a ver com o nosso projeto. Né? Essa que é a questão, que a gente tem uma ideia, não é uma ideia, nós trabalhamos a questão, o centro do nosso projeto é a questão feminina. É a questão feminina, com todas as suas nuances. E qual é o desafio do fazer musical de vocês? É melhorar a voz? É melhorar a performance no palco? Assim, como é que vocês se entendem? Bom, eu acho que a gente tem aprendido muito nesse tempo que a gente já está se reunindo. E desafios sempre existem, né? Tanto na qualidade vocal, quanto no tipo de repertório que a gente está escolhendo, mas também como é que a gente se coloca nesse espaço que, para nós, é um espaço novo, que é um espaço do palco, que é um espaço de troca com o público. Então, isso a cada encontro, a cada show, a gente está melhorando, né? E qualificando esse nosso fazer cantando. E a agenda de vocês, como é que está? Bom, a gente tem o nosso show, né, que é um show que a gente já apresentou ano passado, com algumas alterações, no MEME, né, na sexta-feira, às 20h30. E no segundo semestre a gente já tem, né, uma outra proposta, daí com show novo, e que a gente vai estar aí divulgando também. Então tá bem. Vamos de som mais um pouquinho, então? A gente vamos dar o serviço aqui direitinho, Velhas e Loucas, né? Não estou vendo nenhuma, não é verdade, mas é só o nome do show. Sexta-feira, às 20h30, no MEME, Santo de Casa, Estação Cultural, que fica na Lopo Gonçalves, 176. Eu me despeço de vocês, ficamos com mais música do Quarteto das Marés. Tchau e até amanhã. Sou mais quem você deixou, amor. Vou lá
sou mais.